Bom, o CAD é o órgão de defesa da concorrência brasileiro, né? Então, a gente faz isso de duas maneiras: pelo controle de atos de concentração entre empresas, né? Ou seja, grandes empresas que estão se concentrando, unindo seu poder de mercado, o CAD analisa isso previamente e aprova ou não essas operações, e também pela via do controle de condutas, ou seja, empresas que praticam condutas anticompetitivas, como cartéis, por exemplo, podem ser punidas pelo CAD. O ato de concentração está definido, na verdade, pela Lei de Defesa da Concorrência, lá no artigo 90, e pode acontecer de diferentes formas, né? As formações clássicas são aquisições de empresas ou fusões entre empresas, mas também é um ato de concentração algumas formas contratuais, né, que geram uma junção ali da atuação de duas ou mais empresas no mercado, como, por exemplo, é o caso dos contratos associativos. A resolução número 10 ela é de 2014 e ela tem o condão justamente de conceituar o que seriam esses contratos associativos que estão citados lá na Lei de Defesa da Concorrência, né? Ou seja, o CAD tentar dar uma mensagem um pouco mais clara de que tipo de contratos devem ser ou não notificados à Autoridade de Defesa da Concorrência. Essa norma, como eu disse, começou em 2014, desde então a gente já teve uma experiência de quais foram os efeitos dela e agora achamos por bem, com base em pedidos de empresas, advogados, etc., rediscutir essa norma, né? Tentar deixar um pouco mais claro para as empresas que tipos de contrato devem ou não ser notificados, levando em consideração sempre quais vão ser os efeitos anticompetitivos potenciais dos contratos, ao mesmo tempo em que a gente leva em consideração custos das empresas em ter que notificar muitas operações ao CAD, que não é o que nós queremos também. O principal desafio da resolução, primeiro, ela tem que ser objetiva, tem que ser claro para que a norma de notificação seja bem clara, e é achar um equilíbrio entre o CAD resguardar o cuidado com operações e contratos que sejam potencialmente anticompetitivos, ou seja, a gente vê esse tipo de operação sem a necessidade de gerar um custo muito grande para as empresas e para o próprio CAD, de ter uma série de contratos sendo notificados mais do que deva ser feito, né? Esse equilíbrio que a gente está tentando encontrar. Um ato de concentração clássico, que seria uma fusão, você tem duas empresas que atuam no mesmo mercado, por exemplo, uma compra a outra ou elas se fundem e a gente faz com que antes o que eram dois concorrentes agora seja uma empresa só. Isso pode gerar um problema para o consumidor na forma de aumento de preço, redução da qualidade do produto e assim por diante. Em tese, alguns contratos que são diferentes de uma aquisição societária podem gerar um efeito semelhante. Então, se você tem dois concorrentes que por via contratual concordam em deixar de ofertar aquele produto separadamente e passam a ofertá-lo de forma conjunta, isso pode ter um efeito semelhante, ou seja, um aumento de preço, uma diminuição de oferta, uma diminuição de opção de produtos.